Bom, boa tarde a todos, boa noite a todos. É uma honra estar participando aqui do 7º Fórum do AVC. Nós somos estudantes Eu sou Ed. E Pedro Coppola. A gente vai estar representando a nossa turma, Steam 21. A gente vai estar representando a Steam 21 e a Escola SESI. Então a gente vai estar falando aí um pouco mais sobre o desenvolvimento do projeto para uma vida saudável e livre do tabaco. Antes da gente entrar no desenvolvimento do projeto, é muito importante que a gente dê uma introdução sobre o tema do tabaco. Então, esse tema ele já é remontado a muitos anos atrás, desde a época da cultura dos indígenas. A gente, segundo algumas pesquisas que nós realizamos, eles usavam na cultura deles, tanto para rituais como para consumo. E anos depois teve um processo de industrialização muito forte da indústria do tabaco. E hoje nós podemos observar muito bem essas consequências do uso inconsciente, de quando não se tinha um conhecimento sobre esse tema, que hoje configuram-se principalmente como problemas de saúde muito sérios. E isso, além de ser preocupante, mostra como muitas pessoas antigamente não tinham conhecimento do que eles estavam ingerindo, do que eles estavam consumindo para si mesmos, e hoje muitas pessoas ainda começam, principalmente jovens, como foi citado, começam a fumar sem ter noção do que eles estão consumindo para dentro do corpo. Então, é muito visível como há trabalho a ser feito nessa conscientização, e foi pensando nisso que nós desenvolvemos o projeto para uma vida saudável livre do tabaco, em parceria com a Associação Brasil AVC. Bom, então como isso surgiu, né? Então, basicamente, depois de uma conversa com a professora a doutora Carla e a professora Viviana, elas conversaram no último fórum, elas apresentaram o último fórum com o 3º ano do ano passado, e elas pensavam como que elas iriam dar continuidade para esse projeto, né? Então, elas pensaram do tema do tabaco, que elas estavam vendo que os adolescentes estavam usando muito o tabaco e estavam influenciando muito a vida deles e a saúde deles também. Então, foi por isso que elas pensaram em botar esse tema do tabaco relacionado ao AVC. E o objetivo geral, que o nosso objetivo geral aqui, né, é conscientizar vocês, conscientizar o público sobre o tabaco, que não é bom usar, como o doutor já falou, não faz bem, não tem um benefício para a saúde, e também conscientizar aqueles que fumam, tentar parar de fumar, né, dar informação para vocês e tentar fazer com que as pessoas que fumem parem de fumar. E entrando nos nossos objetivos específicos, o principal deles é conscientizar estudantes do ensino médio, da Escola SESI, e dos funcionários, pacientes e familiares do Hospital São José, que são os 2 núcleos que nós trabalhamos em cima durante os meses de desenvolvimento do projeto, justamente sobre a conscientização dos problemas relacionados à saúde e também esses outros objetivos específicos. Mas, por questão de apresentação, quem somos nós? Nós somos, como o Bruno falou antes, nós somos 2 representantes da turma STEAM 21, da Escola SESI, e a STEAM ela é basicamente uma sigla dessas 5 matérias, 5 áreas do conhecimento, que em inglês são Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics, em português seriam Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, e 2021, porque foi o ano que nós entramos na escola, estamos nos formando em 2023, da Escola SESI. Bom, o que a gente faz na Steam, né? Então, a gente aprofunda o nosso trabalho em equipe, a gente aprende a trabalhar em equipe, a gente aprende a resolver problemas, a gente realiza algumas atividades com os temas empreendedorismo, robótica, mídias digitais e até modelamento 3D. E com isso a gente vai criando projetos pessoais e sociais, né? E um grande exemplo de projeto social é aqui o fórum que a gente está participando aqui, né? E tudo isso a gente está usando como base as 5 áreas de conhecimento que o Paulo falou, que é as 5 letras do Steam, né? Bom, começando o ponto inicial do nosso projeto, ele começou dia 11 de maio, então a professora apresentou o projeto para a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre ele, então a gente estava pesquisando a relação dele com o AVC, né, o tabagismo e o AVC, a gente viu que a principal causa, que nem o doutor falou, do AVC é o tabagismo, então a nossa turma, né, pesquisou sobre isso, estava com uma visão meio turva sobre isso, então a professora levou a gente para o Hospital São José, no dia 17 de maio, e lá a gente conseguiu ver um pouco melhor sobre o que a gente ia trabalhar, com quem a gente ia trabalhar, né, então, e ver também as causas do cigarro na prática, né, das pessoas com sintomas do AVC. E ainda nesse primeiro dia de visita, no dia
nos relembrava muitas memórias, como o Max ali, o Lucas, ele tinha lembrado por conta da paçoquinha, um bolo que a avó dele fazia há muitos anos. Então, isso está muito associado com nossos sentimentos, nossas memórias, e ele mesmo falou, ele deu uma baforada com um pó de real, de melancia, e na hora a gente nem parecia que era um pod mesmo, só depois que eles tiraram a venda que eles viram que era um pod. Então, isso mostra como é muito atrativo e nem parece ser verdade. Uma palestra muito importante foi da dentista. Ela mostrou para a gente as causas do tabaco, né, em relação ao nosso sistema bucal. Então, ela mostrou diversos cânceres de boca, língua, garganta, enfim. Então, ela explicou muito a questão das doenças, mas também um ponto importante foi que o doutor também falou agora, foi a relação que o cigarro eletrônico ele veio para ser algo para ajudar o fumante a parar de fumar, né? Para cada vez ele diminuir a concentração de nicotina e assim, enfim, ele parar de fumar. Só que a gente viu que a indústria fez o inverso, né? O tiro acabou saindo pela culatra. Então, a indústria conseguiu fazer isso com que chamasse a atenção dos adolescentes, botando cheiro e um sabor agradável e fazendo com que eles fumassem para se satisfazer. E algumas semanas depois a gente teve uma palestra com o fisioterapeuta Elton. Ele deu um aprofundamento um pouquinho maior em doenças pulmonares e cardíacas, mas um conceito que ele explicou que foi muito importante para a gente entender foi o conceito dos fumantes passivos. Ele deu um exemplo de uma senhora que ele tratou que mais de 20 anos da vida dela ela cozinhou em uma casa fechada com um fogão a lenha e foi acumulando aquelas fuligens do fogão a lenha e mais tarde ela foi desenvolver um câncer de pulmão. Então esse foi um exemplo perfeito de um fumante passivo, que são pessoas que não necessariamente estão envolvidas diretamente com o tabaco, mas convivem com aquela fumaça e isso pode causar futuramente mais problemas. Então, aí as palestras que ele teve com a gente na escola. A neurologista, ela enfatizou bastante o fato do tabagismo na nossa adolescência, né? Então, como afeta o desenvolvimento do cérebro do adolescente. Então, o adolescente é muito mais suscetível a fumar e a ficar dependente do cigarro e, obviamente, vai acabar afetando o desenvolvimento cerebral dele. Então, foi isso que a neurologista explicou bem especificamente para a gente. Foi o que ela mais visou, assim, no dia que ela foi apresentar. Inclusive, a gente fez algumas entrevistas com ela. Pode passar aí. A gente fez não tem a foto que tá, mas a gente fez entrevista com ela, a gente perguntou um pouco da carreira dela, então ela explicou muito bem essa parte do tabagismo na adolescência pra gente e enfatizou o fato de que faz muito mal pro adolescente. Aqui, passando pro produtor Anderson, então ele foi um ponto específico, uma chave importante. Ele é produtor audiovisual, ele já fez algumas séries, alguns filmes, alguns documentários. A gente está produzindo um documentário que vai ser terminado em novembro. Então, ele ajudou a gente a produzir esse documentário. Ele mostrou para a gente como produzir o documentário, como fazer algo que seja impactante, que passe essa mensagem de que o cigarro é ruim, o cigarro vai fazer mal para a gente, mas de forma que vai chamar a atenção do público, que não seja algo tediante para assistir, né? Então, ele conseguiu ajudar a gente nessa parte. E a gente está coletando material ainda para conseguir concluir o documentário em novembro. E como última ação dessa parte das palestras e ajuda de profissionais, a gente teve o Valdir Camargo, que é um representante da agência da Ideia. Como acho que vocês puderam ver lá no começo, a gente desenvolveu alguns infográficos, que vai ser um tema que a gente vai desenvolver um pouquinho mais para frente, mas que foram divididos temas entre os grupos da sala. E o Valdir foi muito importante porque ele nos ajudou a padronizar e entender a psicologia das cores dos cartazes, filtrar todas as informações, porque foram meses de pesquisa, esse projeto está sendo desenvolvido desde maio e só está sendo terminado agora. Então, sim, foi uma ajuda muito importante. E também uma ação que a gente realizou logo no começo foi do dia 31 de maio, o Dia Mundial Sem Tabaco. A gente ainda não tinha muito bem definido essa questão dos temas, mas a sala como um todo desenvolveu cartazes e nós colamos no Hospital São José e na escola alguns cartazes como conscientização e foi importante porque a gente viu que deu um feedback bom e muito rápido e a gente sabia que ia ser importante para o nosso desenvolvimento do projeto. Entrando agora na área dos temas, como eu falei, a gente tem 28 pessoas na turma e foi dividido em 7 grupos de 4 pessoas. Então, o primeiro deles é o Seu Cérebro Livre de Nicotina, que a gente escolheu pegar o tema do tabagismo como um todo e dividir várias áreas para poder trazer um conhecimento mais filtrado em várias áreas. Então, o Eduardo, a Iris, eu e o Thiago cuidamos dessa parte e as principais conclusões foram que, sim, a nicotina ela vai causar uma dependência muito
forte no seu cérebro, mas isso vai depender do seu sistema de recompensa. Porque, como o fisioterapeuta Elton tinha explicado para a gente, cada corpo tem uma capacidade diferente. Nós temos receptores nicotínicos e tem uma pessoa que pode fumar um cigarro já pode se sentir dominada por aquilo, e outra pessoa que pode fumar 20 e ainda vai ter os malefícios, mas não vai se sentir dominada. Então, a nicotina vai afetar o sistema de recompensa do cérebro, que vai desregular a dopamina para o córtex pré-frontal e vai causar esse sistema de hack no nosso cérebro. E também, fazendo referência com a neurologista, o cérebro adolescente é muito mais suscetível a sensações de prazer. Então, se nós injetamos esses tipos de substâncias tóxicas no cérebro, vai afetar o nosso desenvolvimento, o que é bem mal. Então, aqui nós temos uma fotinho do grupo e os nossos cartazes que nós desenvolvemos. Passando para o segundo grupo, nós temos o Johan, a Júlia, o Lothar e o Lucas, e eles cuidaram dos efeitos dos cigarros eletrônicos no corpo. As principais conclusões deles foram que, sim, o cigarro eletrônico ele vem com essa proposta de que é algo mais leve, mas, na verdade, ele é muito mais prejudicial que um cigarro tradicional, porque ele tem partículas mais finas que afetam partes mais profundas do pulmão, então isso pode trazer mais problemas, e, inclusive, essas pessoas têm mais suscetibilidade a desenvolver problemas, doenças como AVC, incapacidade, entre outros. Aí está uma fotinha do grupo e os cartazes que eles desenvolveram. Tem alguns assuntos bem interessantes para vocês darem uma olhada depois. O terceiro grupo fala dos impactos do meio ambiente, né, composto pela Ana Salai, eu, Iago e Matheus. Então, o grupo, as principais conclusões foram que o cigarro, além de fazer mal para você, também vai fazer mal para o meio ambiente se você não descartar ele de maneira correta, né? Então, o próprio cigarro, até mesmo o vape, se você não descartar ele de maneira correta no lixo ideal, né? Ele vai acabar afetando o solo e a água. Então, o cigarro, se você não apagar ele de maneira correta, ele pode causar até mesmo um incêndio. E a bateria do vape ou do pod, se você descarta ela, o líquido que está dentro da bateria, né, ele vai estourar, vai soltar aquele líquido, e o solo e a água vão ser contaminados, então a água não vai ficar potável e o solo também não vai ficar fértil. Aqui a gente tem um videozinho, que é da gente, no Hospital São José, a gente foi fazer uma limpeza. Depois da primeira visita, que a gente viu que estava bem, aqui a área de convívio deles, a área dos pacientes, estava bem suja, muito cheia de bituca de cigarro. Como pode ver, atrás dos bancos, aqui perto das pedras, as pessoas, os pacientes, até mesmo os próprios funcionários, sentavam lá para fumar, mesmo com placas de proibido fumar, o pessoal ia lá fumar. Então, eles sentavam no banco, fumavam, jogavam o cigarro para trás, em vez de jogar no lixo, que estava ali do lado. Então, a gente viu que estava afetando o convívio das pessoas lá, tinha gente que estava evitando de descer, mas era bom descer, né, por conta dos pacientes com AVC, eles têm que fazer a reabilitação deles, eles têm que pegar um pouco de sol, eles têm que ir para uma área mais arejada. Então, a gente foi lá, a gente fez a limpeza das bitucas de cigarro. Na primeira visita, a gente viu que tinha bastante. Na segunda, a gente viu que já tinha menos, os cartazes fizeram efeito, as pessoas, funcionários e pessoas pararam de fumar, pararam de frequentar o lugar para fumar e sim para curtir o ambiente. Então, aí é só o videozinho da gente limpando o local. Aqui a foto do grupo e os cartazes, os infográficos, né, que vocês podem ver lá fora depois. O quarto grupo comentou sobre o marketing do tabaco, composto pela Aline, o Carlos, a Manuela e o Pedro Almeida. Então, as principais conclusões deles foi que o marketing está presente desde o começo da industrialização do tabaco. Então, eles sempre trouxeram que fumar é algo legal, algo divertido, mas a gente sabe que não é muito bem assim. Passando, a gente tem alguns exemplos de marketing que era feito na época, como aí um sinal de masculinidade, um sinal de ser descolado, ser maneiro, um homem fumando, e daí tu pensa, para mim ser igual a ele, eu tenho que fumar também, né? Vou fumar um Marlboro. Daí tem o exemplo do cigarrinho de chocolate também, que eles faziam docinho, um chocolate, né, em formato de cigarro, e davam para as crianças fumar não, né? Comer. Induzia ao fumo, né? Como se estivesse influenciando elas. Dava para as crianças comer, e isso já induzia elas a achar que cigarro era algo legal, algo interessante. E aqui a fotinha do grupo e alguns infográficos que, novamente, vocês podem ver lá fora. Entrando agora no quinto grupo, nós temos a Helena, a Laura, a Marcela e a Melissa, e elas cuidaram da parte mais de equilibrar sua saúde mental com a relação do tabagismo, porque existem muitas pessoas que usam o ato de fumar como uma válvula de escape para problemas pessoais que elas estão passando. Então, pode ser desde tristeza como depressão, ansiedade, também problemas pessoais, mortes de pessoas próximas, e as pessoas usam isso como uma válvula de escape, e o estresse ele é muito mais presente na vida dessas pessoas do que pessoas que não fumam, mas esse grupo tratou e concluiu que sim, existem abordagens saudáveis que a gente pode fazer para poder meio que parar com... Os efeitos, lidar com os efeitos desse estresse.
Aí está uma fotinho do grupo e eles lá num dos infográficos eles passaram 5 dicas de como cuidar e equilibrar sua saúde mental. Agora, passando para o sexto grupo, a Ana Sofia, a Clara, a Juliana e a Vitória, elas trataram exclusivamente do assunto da fumaça da maconha, da cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, e elas concluíram que a fumaça dessa substância ela é muito mais prejudicial do que os próprios cigarros eletrônicos. Então, os fumantes passivos, relembrando o que o Elton falou, os fumantes passivos, eles são... Da cannabis, eles são muito mais propícios a desenvolver algum tipo de problema, então ela pode causar problemas a curto prazo, como sensações na pele, até efeitos a longo prazo, como dores no coração e pulmão e etc. Aí uma fotinho do grupo. Agora o sétimo grupo e último, doenças relacionadas ao tabagismo, né? O Bruno, o Felipe, a Luísa e o Vitor. Então, as principais conclusões é que, obviamente, tem doenças relacionadas ao tabagismo, né? Inúmeras, como o próprio doutor falou. Então, além dos os 12 tipos de câncer mais famosos, assim, mais populares que a gente conhece, vem o AVC, né, que ao fumar você vai estar aumentando de 2 a 4 vezes a chance de você desenvolver o AVC só pelo fato de você estar fumando. E aqui, novamente, os infográficos, e uma parte legal aqui que eles fizeram foi um infográfico sobre as leis relacionadas ao tabaco, que é proibido desde 1996 a propaganda do tabaco e também é proibida o consumo do tabaco em local fechado, né? Passando para a nossa segunda visita no Hospital São José, foi o dia que a gente fez a limpeza. Alguns grupos estavam fazendo a limpeza, outros estavam fazendo algumas entrevistas. O Dr. Brenner, ele foi uma chave importante aí para guiar a gente dentro do hospital. Ele estava levando a gente dentro dos pacientes que estavam com doenças relacionadas ao tabagismo. A gente viu que eram inúmeras pessoas. Daí, nesse processo, a gente já foi colando alguns cartazes que a gente fez também, outros novos cartazes, incentivando as pessoas a parar de fumar, conscientizando elas, conscientizando os próprios familiares dos pacientes que levavam cigarro para o paciente fumar lá dentro. E a gente fez até alguns cartazes em impressora 3D, e a gente produziu no próprio Steam, a gente modelou lá e fez a colagem lá. Passando para o Dr. Pedro, ele levou a gente para uma aula onde tinha pacientes com doenças relacionadas ao AVC e ao tabagismo. Então lá ele mostrou para a gente que todos os pacientes que estavam lá dentro, eles tinham a doença relacionada ao tabagismo e desenvolveram o AVC por conta do tabagismo. Ele explicou para a gente, né, que existem 2 tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. Que o isquêmico é basicamente quando uma veia do nosso cérebro entope, e o hemorrágico é quando essa veia ela acaba rompendo e derramando sangue pelo cérebro todo. E como finalização da parte das pesquisas, dos nossos 7 temas desenvolvidos, nós tivemos uma semana de palestra, foi há umas 3 semanas atrás, nós tivemos uma semana de palestra com todos os grupos apresentando para a escola. Então, esse aqui é o auditório lá da nossa escola. No total, nessa semana, nós tivemos mais de 500 pessoas que ouviram todos os nossos temas. Foram alunos de toda a escola, funcionários, estudantes do ensino técnico. E posso dizer, como pela turma, eu posso dizer que foi uma sensação, foi uma experiência muito boa, porque a gente sente que aprende enquanto está passando conhecimento para essas pessoas e também recebemos feedback positivo delas. Posso dizer que sim, foi uma experiência muito boa. Inclusive, a própria doutora Carla esteve presente lá, ela explicou sobre a causa do ABAVC e a parceria que nós tivemos durante todos esses meses de projeto. E também nós tivemos, em paralelo a isso, uma criação de um jogo. A gente pensou numa forma de passar a nossa mensagem só que de uma maneira um pouquinho mais intuitiva e um pouquinho mais leve. E nós pensamos na criação de um jogo, fizemos uma parceria com a Unisenai, que é a faculdade lá do Senai. E os professores que estiveram à frente foi a professora Carolina, que esteve à frente do nosso projeto esse tempo todo. Também os professores Carlos e Jonathan, da Unisenai. E os alunos que estiveram à frente foram eu e o Bruno, mais o Iago e o Johan, que não estão presentes hoje, e os alunos da faculdade, o José e o Matheus. A nossa parte foi principalmente de mecânicas, estética e a criação do roteiro, de como o nosso jogo ia funcionar. Então, foram mais ou menos 2 meses de desenvolvimento. Nós criamos aí o nosso jogo em pixel art, que o Bruno vai explicar um pouquinho melhor isso. Então, basicamente, nosso personagem tem vários estágios, né? Então, conforme ele vai consumindo a nicotina, conforme ele vai usando o cigarro, ele vai se machucando mais fisicamente. A gente quis representar bem visualmente. Quanto mais você fuma, mais se prejudicando você está, o seu corpo. Então aqui o personagem andando, sofrendo dano, mudando de estágios. Então a gente pode ver ele que quando ele não está fumando, ele está saudável, ele está em pé, tranquilo. Depois que ele começa a fumar, começa no uso da nicotina, ele começa a se machucar e começa a ficar mais degradado.
Aí nós temos nossos inimigos também. A gente retratou o cigarro, o narguile e o vape como os inimigos do jogo. A gente enfatizou bastante a ideia de que é uma coisa ruim. Então, ali nós temos o cigarrinho e todos eles foram feitos em pixel art. Para quem não conhece, pixels são quadradinhos bem pequenininhos. Então, a gente teve que colorir cada parte desse desenho e criar várias imagens consecutivas e depois colocar elas girando para dar a imagem a impressão de um GIF, né? Uma imagem em movimento. E todo esse processo demorou mais ou menos 2 meses. A parte que mais demorou foi o nosso fundo, que é uma imagem um pouquinho maior do que as outras. Cada quadradinho desse foi colorido um por um, mão a mão, na mão mesmo. E aí nós temos um pouquinho da nossa jogabilidade. Aqui a gente tem um QR Code que ele pode ser lido aí por vocês. Eu já aviso que ele está na nossa primeira versão ainda. Ele foi feito para computador, né? Mas ele já pode estar sendo lido aí pelo QR Code. Alguns celulares podem falhar, não podem ler, mas eu aconselho o celular que dê certo, virar o celular na horizontal, que ele vai ficar melhor para melhor jogabilidade. E aqui a gente tem o exemplo, né, dele sendo jogado, nosso personagemzinho ali escapando, desviando dos inimigos dele, que é o narguile, o vape, o cigarrinho. Então, vocês podem ver que quando ele consumiu o narguile, ele diminui a barra de vida dele e a parte da nicotina vai sendo concentrada, né, para ser contada no final. E como o Bruno falou, essa é a nossa primeira versão do jogo, então ele ainda não está adaptado para todos os celulares, ele foi feito para computador, mas mais para frente vamos ter aí o desenvolvimento final desse projeto. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Permanece aqui, permanece aqui.